Com a chegada dos carros chineses, vender um seminovo ali na faixa dos 100 mil ou um pouquinho mais do que isso, está cada vez mais desafiador. E mesmo que esse carro esteja novinho, impecável, com as revisões em dia, meu amigo, o consumidor brasileiro comprou de vez a ideia dos carros chineses e para quem não tem um eletrificado ou um carro elétrico, tem muita gente querendo mudar. E conforme essa necessidade vai aumentando, as pessoas vão vendendo os carros a combustão. E isso vai virando um problema, porque se as pessoas estão querendo vender mais, tem demanda de menos. E aí, isso afeta diretamente o mercado de seminovos aqui no Brasil. Eu tenho conversado com alguns lojistas que estão enfrentando aí um verdadeiro problema, sem saber o que fazer, sem saber que preço colocar nos carros. E você pode estar perdendo dinheiro na hora de trocar um carro. Então, eu vou te explicar tudo nesse vídeo aqui para você entender nos mínimos detalhes e você fazer um bom negócio daqui para frente. Vamos nessa? Vem comigo! Eu vou começar esse vídeo dando um presente para você que acompanha o Auto Repórter. Lá na Pneu Store tem cupom para você ganhar descontão na hora de comprar o seu pneu. É só usar o cupom Auto Repórter e aproveitar esse descontão aqui, ó, por conta da casa, viu? Olha, o mercado de usados ele tem mudado muito nos últimos anos. Isso muito por conta da chegada em um grande volume das marcas chinesas ao Brasil. Elas geraram um desejo muito grande por oferecer aí carros eletrificados, tanto os elétricos quanto os híbridos, a preços mais acessíveis. Com isso, muita gente está querendo ir para esses carros. E o que está acontecendo? As pessoas que ali por 2023 compraram um GWM ou então compraram um BYD, muitas delas já estão trocando de carro agora, o que faz com que esses carros eletrificados que tiveram o primeiro dono ali em 2023 cheguem agora ao mercado de seminovos. E o que acontece? Com essa procura acelerada por esses carros, os veículos tradicionais aí, Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Renault, enfim, eles acabam tendo uma demanda menor no mercado, né? Já que as pessoas estão migrando para esses carros eletrificados. E aí isso gera um problema para os lojistas que não sabem mais o que fazer, não sabem de fato qual preço colocar nos carros. As próprias marcas, né, as próprias concessionárias aí, na hora de vender o seu 0 km, dão aqueles descontos para tentar de fato entender qual é o preço final do carro delas. As chinesas causaram uma verdadeira confusão no mercado nacional. E se tu quer saber na prática como isso vai acontecer, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo e também de se inscrever no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo sobre o mundo dos automóveis. Vamos fazer uma comparação aí do que tem rolado no mercado nos últimos tempos. Dos últimos 2, 3 anos para cá, aumentou e muito o número de carros eletrificados, tanto os híbridos quanto os elétricos aqui no Brasil. E nos últimos 8 ou 10 meses é que essa mudança ela realmente veio forte e está causando uma incerteza muito grande em quem trabalha com vendas de automóveis. Aqueles híbridos e aqueles elétricos que foram comprados ali em 2023, eles estão chegando agora ao mercado de seminovos. Ou seja, ainda tem alguns carros que estão com pelo menos aí um ano de garantia no mercado. Então é a possibilidade de muita gente que quer comprar um carro eletrificado e ainda não tem grana suficiente para encarar um 0 km, partir para um seminovo com algum tempo de garantia ainda. Isso está deixando o consumidor com uma pulga atrás da orelha, porque ele simplesmente não sabe mais o que fazer. Eu vou numa marca tradicional ou eu parto para essa tecnologia nova? Muitos estão aí partindo para as tecnologias novas, o que acaba causando uma mudança no mercado. E aí também tem fatores econômicos nisso tudo. Por exemplo, a taxa de inadimplência, ou seja, aquela galera que compra e não dá conta de pagar. Ela está cada vez mais alta. Isso acarreta, por exemplo, num juro mais alto na hora de você tentar financiar o carro. Por quê? Se a financeira ela tende a levar um calote com maior facilidade, o que ela vai fazer? Ela vai cobrar mais juro de outras pessoas, né? Para em caso de calote, as outras pessoas acabarem cobrindo esse prejuízo. E com o juro mais caro, as pessoas tendem a comprar cada vez menos. Sem contar também que a análise de crédito, ela está muito mais criteriosa. Se antes você conseguia comprar um carro dando 50% ou até 40% do veículo ali, né, do valor de entrada, agora as financeiras estão muito mais criteriosas, usando aí pelo menos 70% do veículo de entrada e financiando apenas 30% do valor total. Ou seja, uma verdadeira invertida
em relação aos últimos anos aí do mercado. Juntando todas essas situações com o que a gente tem no mercado de seminovos, aí é que isso vira uma verdadeira bola de neve. Por quê? O consumidor, ele para e olha para as opções que ele tem ali naquelas faixas de preço. Ele vai olhar, de repente, um Polo, um Onix, e vai olhar um BYD, um Dolphin Mini, por exemplo. São preços muito parecidos dependendo do ano, dependendo da situação. No BYD, você tem, por exemplo, aquelas telas, né? Uma multimídia, quadro de instrumentos digital, os acabamentos, né, soft touch espalhados ali pelo painel de portas. E aí é que o consumidor começa a parar e pensar, peraí, eu tenho um veículo elétrico que é mais barato para minha locomoção e que me gera uma sensação de que aqui eu tenho mais tecnologia, eu tenho meu dinheiro melhor empregado. Esse carro ele passa uma sensação ao consumidor de que vale mais a pena pagar por aquilo em relação aos concorrentes. E aí é que o bicho começa a pegar. E isso a gente não fala, por exemplo, só nessa faixa de preço. Se a gente subir um pouquinho o sarrafo, pegar, por exemplo, um Corolla seminovo, dá para você pegar um Dolphin de repente, ou até, dependendo ali, um Song Pro, e aí você já começa a perceber, bom, aqui eu tenho um sedã tradicional, que não me oferece tanta coisa nova. Agora eu tenho aqui um carro premium, que causa essa impressão de ser um carro premium ao consumidor. Você acha que ele vai para onde? O consumidor, muitas vezes, ele não vai analisar uma taxa de desvalorização, ele não vai analisar lá na frente o custo de manutenção, ele quer estar no hype. Ele quer, de fato, olhar para o carro na garagem e pensar, eu gastei o meu dinheiro muito melhor comprando esse carro do que esse outro aqui. Sem contar também que os chineses chegaram, né, com aquela questão de oferecer um carro mais completo, com um acabamento mais caprichado, com infotenimento, né, que encanta mais os clientes. Ou seja, é muito mais a percepção que o carro causa ao consumidor do que o produto em si. Porque às vezes, não estou citando aqui uma marca ou outra, mas às vezes o produto ele nem é tão bom assim. Às vezes, para a sua realidade, ele não se aplica tão bem. Mas ele passa, né, aquela percepção de que vale mais a pena você gastar seu dinheiro ali num carro com acabamento melhor, mais completinho, do que naquele que talvez seja de fato o mais próximo da sua realidade. Ah, mas carro chinês, muita gente já driblou esse preconceito, né? Realmente, se a gente olhar aí para 10, 15 anos atrás, os carros chineses eram realmente porcarias. Não dá para achar nenhum eufemismo. Era porcaria mesmo, era lixo. E eles evoluíram muito rápido em um intervalo muito curto de tempo. Sem contar também que o volume de carros chineses é tão grande nas ruas que dá uma sensação ao consumidor de que aquele produto já está validado. Peraí, tem tanta gente comprando, eu vejo tanto na rua, esse carro não pode ser ruim. É o efeito manada. Muita gente comprando, o carro é bom. Muita gente comprando, vai ter peça de sobra. Muita gente comprando, bom, eu vou atrás também. E é aí que muita gente, ó, também, né, dentro dessa questão de percepção, tem a questão de status. Antes muita gente nem queria ser vista num carro chinês. Hoje, você já quer mostrar pro vizinho ali que você comprou o carro da moda, né? Tô vendo isso aí, viu? E aí, sem contar também, tem cliente de marca premium, sei lá, Audi, BMW, migrando para as chinesas. Quer um exemplo? O Denza B5, um SUVzão ali de quase R$500 mil, ou seja, um carro caro e que tá vendendo muito bem, viu? Tem mês aí que tá vendendo mais do que Audi no Brasil, mais do que BMW no Brasil, apenas um carro. Exatamente. Isso demonstra realmente que os olhos estão voltados para essas marcas chinesas. E eles estão conquistando também um consumidor muito tradicional. Tá, mas vamos mudar o foco aqui. Se a gente estava falando de mercado em si, quais são as faixas de preço mais afetadas? Vamos lá, a faixa de preço ali entre 100, 120 a 130 mil reais, ela tem sido profundamente afetada. O consumidor, ele tem olhado e muito para os carros elétricos, né? Você já consegue aí nessa faixa de preço, por exemplo, um Geely X2, um Dolphin Mini, uma faixa de preço em que você tem aí Polo Highline, Onix, Tracker, enfim, carros aí a combustão, sem grandes revoluções e que, né, já não despertam aquele desejo no consumidor. E aí tem uma faixa que é um ponto muito crítico, que é aquela faixa de 180 mil a 200, 220 mil, porque nessa faixa em que a gente tem alguns carros tradicionais, né, voltando aí por exemplo, Jeep Commander, Rampage Bighorn ou algumas Rampage aí acima dos 200 mil, já tem uma série de SUVs híbridos, como por exemplo o Geely X5, a concorrência está cada vez mais dura para o mercado tradicional, viu? Então esses modelos a combustão, esses modelos
sem eletrificação, eles estão penando em diversas faixas de preço e faixas em que o consumidor está comprando realmente, só que não está optando por um tradicional, está indo para as chinesas. Bom, e como a gente estava falando dessa faixa de preço aí de 180, 220, 230 mil, muita gente pesquisa e vê que já dá para comprar um modelo eletrificado ou até um carro elétrico mesmo, pelo mesmo preço que outros carros a combustão. E aí, o que o consumidor faz? Ele acaba migrando. Aí fica um ponto negativo para as marcas que não enxergaram o potencial nessa eletrificação ou que retardaram esse passo e acabaram ficando para trás. A Fiat, por exemplo, até tentou, né, com os modelos aí 1.0 híbridos leves, como por exemplo Pulse, Fastback, deve vir o novo Fiat Argo X também nessa pegada, mas ainda de fato não pegou isso, então vão ter um trabalho danado daqui para frente. Inclusive aqui no canal a gente tem um vídeo falando dos lançamentos aí do segundo semestre de 2026. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você ficar por dentro e ver o que tem de novo para chegar aqui no Brasil ainda em 2026. E aí, voltando para o mercadinho de usados, né, vem a questão, o X da questão. O que eu faço para conseguir vender meu carro e tentar perder o mínimo de dinheiro possível? Bom, existem alguns diferenciais para que você consiga não ter um prejuízo tão grande assim ou consiga vender o seu carro. Quer dizer que você vai vender só por 10% abaixo da FIP? Não, pode ser que em alguns pontos aí, alguns carros específicos, você consiga vender até pelo preço da FIP, mas tem que ser muito específico mesmo. Tem que ser um carro ali muito bem cuidado, tem que ser um carro com histórico de revisões todo em dia, tem que ser um carro com nada para fazer. O consumidor ali compre, abasteça e vai embora, né? Não precisa fazer realmente nada. Se já tiver revisado, se tiver com pneu em dia, é bem provável, né, que se tiver bem conservadinho, você consiga aí até empatar com o preço da FIP. Isso é uma regra? Não. Se seu carro tiver pendências, é claro que isso vai abater no preço final dele. E aí, enfim, se tiver coisa para fazer, você não vai conseguir FIP de jeito nenhum. Quilometragem também não adianta, não importa. Se o brasileiro vê um carro de 180 mil quilômetros com todas as revisões em dia, ele vai reclamar da quilometragem. Então, esse sim é um ponto que acaba afetando o brasileiro na hora da compra. Isso é inegável. Não adianta dizer para o brasileiro que um carro bem cuidado, mesmo com 180, 200 mil quilômetros, ele tem a percepção de que um carro muito rodado vai dar mais custos para ele. Em parte essa questão é realmente verdadeira. Você tem desgaste de peças que vai por quilometragem, vai por tempo, e um carro com maior quilometragem tende sim a ter uma valorização menor, porque em breve ali você vai ter um gasto de manutenção, né, um gasto de reparo de algumas peças que já estão chegando ao fim da vida útil por conta dessa quilometragem. Então, quilometragem importa sim. E o mais importante para você vender bem um carro, você não vai poder ter pressa. Você vai anunciar ali, vai deixar seu carro e quando de repente aparecer uma proposta boa, uma proposta que você considere justa, você pode negociar seu carro. Pode ser que venda rápido? Pode ser, mas pode ser que demore também. O mercado está muito instável, ninguém está entendendo quase nada do que está acontecendo na hora de vender um carro. E aí entram aquelas dicas para você não perder dinheiro. Sabe o que você faz? Você pode de repente avaliar seu carro numa loja, comparar com o valor da tabela FIP e aí você encontrar de fato um valor que seja justo para você. Segundo, não entre em desespero, planeje bem a sua troca de carro. Às vezes vale muito mais a pena você vender no particular e comprar um carro depois, do que você colocar o seu carro na troca. A não ser que seja por um 0 km que ofereça um bônus realmente muito importante. E olha, vale ressaltar, não caia nessa matemática de lojista. Como o lojista ele precisa de fato pagar as contas, então ele vai avaliar o seu carro mais abaixo, porque ele precisa ter um lucro na hora de revender o seu carro. Isso é normal. Então vamos lá, o que importa para você é o seguinte, é saber que o mercado ele não quebrou, ele só está diferente. Para alguns carros vai ficar mais difícil a negociação, você vai ter que ter mais paciência. Para os chineses está mais fácil, está todo mundo querendo um. Então, meu amigo, presta muita atenção na hora de negociar. Lembre que o que importa de fato é a volta, é quanto você vai pagar de diferença de um carro para outro. E, claro, tenha paciência, tenha calma na hora da negociação. Não vende seu carro no desespero achando que a melhor oferta ali pode valer a pena dentro de um período de uma semana que de repente em 15 ou 20 dias você acaba vendendo ele por um preço melhor. Tenha calma, tenha paciência e botar tudo na ponta do lápis, que aí você tem tudo para fazer um bom negócio. Gostou de saber como é que o mercado está funcionando? Então não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo e claro, inscreva-se no canal para não perder mais notícias, mais novidades e claro,
para você saber como é que está de fato funcionando o mercado de automóveis aqui no Brasil. Por hoje é só, te vejo no próximo vídeo.